E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o peixe arqueiro. Vamos entrar aí com um peixinho bem diferentão, né? Pouco visto aí no aquarismo, mas é um peixe que eu recomendo a todos vocês. É claro que tendo aí um espaço adequado, uma estrutura bacana, porque eu vou explicar para vocês já após a vinheta, hein? Bom, meus amigos e amigas, vamos falar agora um pouquinho sobre o peixe arqueiro, que é um peixe que eu tenho gostado cada dia que passa. Eu tenho um aqui em casa, então posso dizer a vocês que é um peixe incrível, muito bacana, interage muito com o aquarista e ele tem uma característica muito bacana que é a questão dele disparar, né, jatos d'água. Por isso até que ele é conhecido aqui no Brasil popularmente como peixe arqueiro, né? Então é muito bacana. Vocês podem treiná-lo, eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Para quem não viu, posso deixar no card acima, onde o meu peixe arqueiro ele começava a disparar jatos d'água. Então foi bem legal. E na natureza não é diferente, tá? Ele se adaptou e foi evoluindo, né, com o passar dos anos e adquiriu essa habilidade muito maneira. Então, na natureza, por exemplo, se eles avistarem, né, eles têm uma visão muito boa. Se eles avistarem, então, um inseto que eles possam caçar, que eles possam comer, passando por troncos, folhas, algumas plantas, né, que ficam nas margens de rios, eles conseguem usar o disparo d'água e derrubar esse animal para dentro d'água. E assim, eles vão lá e comem. Em alguns casos, eles podem até saltar, é um peixe saltador, então já aviso de antemão que é melhor tapar muito bem o aquário de vocês ou fazer um aquário com metade da água, né? Assim vocês conseguem deixar o aquário aberto e montar um layout bem bacana, colocando troncos para fora do aquário, algumas plantas também para fora, né? Plantas palustres, de forma que a metade fique para fora da água e a outra parte para dentro, né? E assim treinar o arqueiro de vocês, colocando algumas presas, né, alguns insetos, até mesmo alimentos congelados, presos em troncos, em plantas, estimulando que ele comece a fazer seus disparos d'água. Então é muito maneiro. E eles vivem numa faixa de pH de 7.0 a 8.5. Então é um peixe focado em água alcalina, tá? E uma outra questão também que eu falei no início do vídeo, que para vocês terem um peixe como esse, vocês precisam ter uma estrutura bem legal, porque é um peixe que prefere viver em água salobra. Na sua fase ainda juvenil, ele pode sim conviver perfeitamente bem com outros peixes de água doce, mas o recomendado mesmo é que a partir do momento que ele vai crescendo, vocês precisam fazer uma adaptação para uma água salobra. E quando eu falo salobra, é uma água que não é salgada e nem doce, ela está no meio termo, tá? Então, para isso, vocês precisam ter um medidor de salinidade, eu recomendo sempre aí um refratômetro. Eu tô para fazer um vídeo mostrando para vocês como se calcula, ver a salinidade da água, tá? Eu tô devendo para vocês já há um bom tempo, mas não esqueci não, eu vou fazer. O negócio é só me organizar melhor aqui em casa, que eu vou fazer para vocês terem uma ideia de como medir a salinidade da água de uma forma tranquila, segura e que vale muito a pena, tá, galera? Para vocês que querem ter peixe de água salgada ou salobra, é necessário medir para vocês terem uma ideia de quanto de sal vocês estão adicionando na água. E aqui em casa, no meu, eu não coloco sal grosso sem iodo, né? Muitas pessoas colocam, não tem problema, tá? Mas é claro que é muito melhor, muito mais saudável, porém é muito mais caro. Comprar um sal marinho para poder fazer essa água salobra, porque o sal marinho sintético, ele contém minerais. Vocês conseguem também aumentar a alcalinidade da água, né? Subir o pH. Então o sal marinho faz tudo isso para vocês. E oferece com toda certeza qualidade de vida aos nossos animais de água salobra, tá? Mas vocês podem utilizar sal grosso sem iodo também. Só que vão precisar medir muito bem os parâmetros, porque o sal grosso sem iodo não sobe o GH da água.
ele não sobe também o pH também, então tudo isso precisa ser visto, tá? E os minerais que tem no sal marinho é infinitamente melhores, né, do que o sal grosso sem iodo, que praticamente não tem nada, ele só vai aumentar a salinidade mesmo, tá bom? Mas já ajuda para quem quer começar. A temperatura que o arqueiro vive é numa água mais quente, tá? Então foquem aí em 24 graus a 30 graus. É um peixinho que gosta, ele não tolera muito uma água fria, ele pode acabar sofrendo com isso, tá? Então evitem isso, coloquem um termostato na água e vocês vão ver um animal com uma saúde muito melhor. Eles podem viver sozinhos ou em grupos, né? Pode ser um peixe gregário. E crescem, tá? Eles podem atingir os seus 20 centímetros. Alguns casos aí mais específicos podem chegar até mesmo a 25 centímetros, para 30 quase. Então é um peixe que cresce. Na fase adulta, eu recomendo para um pet fish, né, no caso, um aquário de no mínimo 200 litros. Para um grupo, tem que ser mais, tá? É um peixe que cresce, mas demora, tá? Ele não cresce tão rápido assim, ele tem um crescimento bem lento. O meu aqui em casa, por exemplo, tá demorando bastante. E eu já passei ele para um aquário maior. Ele está vivendo atualmente num aquário de 72 litros, porque ele cresceu um pouquinho, mas não foi muita coisa que cresceu não, tá? Então, leva um certo tempo para crescer. Tem um range aí de tempo bem interessante para vocês pensarem, montar uma estrutura bacana para eles, tá? Então tem esse tempo aí para vocês pensarem. Mas na fase adulta, aquários grandes, e se for em grupo, maior ainda, tá? Tem que ser um aquário aí, na minha opinião, tá, galera? De pelo menos 1,5 metro de comprimento. É um peixe que gosta de ficar mais na superfície, foquem mais no comprimento, né? Largura pode ser aí os seus 40 centímetros, fica tranquilo também para eles, sem problema nenhum, tá bom? Pode conviver com outros peixes de água salobra também, sem problema nenhum. Pode conviver com molinésias, podem conviver com tralhoto, até mesmo com mudskipper, tá? Pode viver numa boa, desde que vocês ofereçam um espaço bem adequado para essa galera viver em comunidade, né, em comunitários. Então é bem legal, recomendo a todos, tendo uma estrutura bacana aí, um investimento bom para transformar a água em água salobra, né? Então tem que pensar um pouquinho se vocês realmente querem ter um peixe como esse. Eu recomendo, tá? Mas com seus devidos cuidados. Infelizmente é um peixe que não é tão barato assim, tá? Um filhotinho pode chegar aos seus R$70 mais ou menos. Então, para quem ainda não tem condições, junta um dinheirinho até para poder comprar um sal legal, ter uma estrutura legal, uma boa filtragem, tá? Porque a água é alcalina, então é perigoso, porque se subir amônia, nitritos, pode ser fatal para os nossos peixes, né? Quanto mais alcalino for, mais tóxica a amônia se torna. Então, se atentem quanto a isso e invistam numa boa filtragem. Coloquem bastante mídias biológicas para evitar qualquer tipo de problema, tá? E alimentação? Bom, é um animal onívoro, ou seja, ele come de tudo, mas ele não vai desperdiçar uma oportunidade aí de comer uns insetos, né? Uns alimentos congelados, até porque na natureza ele é um excelente caçador. Então é um onívoro com uma tendência ao carnívoro. Então, de preferência, se vocês puderem oferecer sempre que puderem, besouro do amendoim, a própria larva, né? Artêmias, larva de mosca, camarões também vocês podem oferecer, aqueles camarões cinzas, né, que vocês compram em peixaria, em alguns cortam em pedaços, podem servir também, filé de peixe, rações também, obviamente, eles pegam muito bem rações, pelo menos o meu aqui pega muito bem, desde que vocês acostumem desde novinho, né? Então, qualquer tipo de ração para onívoros de ótima qualidade, é claro, vai ser bem-vindo para eles, beleza, galera? Não possuem comportamento agressivo, são bem tranquilos, podem viver em comunitários numa boa, com peixes igualmente pacíficos para não ficar atacando eles, né? Pois são peixes bem pacíficos, não oferecem risco nenhum, tá? Só é aquilo, não coloquem peixe muito pequeno, porque se colocar, se couber na boca, vai comer. Valeu, galera? Então, não tem mais nada aqui dizer sobre esse peixe, é só alegria com esse animal, eu tô gostando bastante, então recomendo a todos que possam cuidar direitinho desse animal, tá? Vale a pena pesquisar,
pois é um peixe incrível para vocês interagirem. Valeu? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal e comentem abaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? Pois a opinião de vocês, o feedback é sempre muito importante. Valeu? Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.